Só que esse traidor, ele é indicado através de um pedaço de pão molhado. Foi a resposta que Jesus deu naquele momento, quando ele disse, né, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E a palavra diz que ao receber aquele pedaço de pão molhado, o diabo entrou nele e ele saiu e foi fazer logo aquilo que ele tinha pretensão de fazer. Então, nós vimos que nessa passagem bíblica, e aqui eu vou, né, colocar essas coisas, vou passar um pouquinho aqui, porque esse aqui eram os versículos, né, que eu li, né? Nós lemos até o 30. E para a nossa introdução, amados, aqui nós temos, além de João, né, o Evangelho de João, essa passagem também se encontra em outros relatos do Novo Testamento, que são nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Né, eu cuidei para que essas anotações pudessem ser bem precisas, para vocês anotarem, se quiserem, e também para vocês estarem conferindo em casa, porque também são passagens. Então, essa é uma das porções que são compartilhadas nos 4 evangelhos. Essa passagem do traidor, quando diz que esse traidor ele foi indicado, né? Como que se decidia um profeta no Velho Testamento? No Velho Testamento, a veracidade de uma predição anterior era a marca de um verdadeiro profeta. Então, se aquele profeta tivesse profetizado alguma coisa, e isso já tivesse acontecido, então a marca desse verdadeiro profeta era se ele já tinha falado alguma coisa, profetizado alguma coisa, e essa coisa tivesse se cumprido. E quando a gente vê Jesus aqui, nós lemos e estudamos nos versos anteriores, Jesus já menciona sobre um traidor. Então, ele estava ali autenticando o Velho Testamento, dizendo, eu sou aquele que era desde o princípio. E ele também estava dizendo que essas coisas iriam acontecer, que um traidor iria se levantar naquela situação, no meio dos discípulos, e toda a fala que ele coloca ali, nós vimos lá no Salmos 41, né, versículo 9, é um salmo messiânico, e o versículo 9 já prediz esse momento com Judas. Então, pense como a palavra de Deus ela anda certinha, anda anelada uma coisa com a outra. As promessas estavam se cumprindo quando nós vimos o Velho Testamento apontando para o Novo Testamento e Jesus falando do Velho Testamento quando ele estava com o seu povo. E lá no Salmos 41, nós vimos no versículo 9, até o meu amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia o pão, se levantou contra mim o calcanhar. Jesus estava falando lá em João 13. E nós vimos Davi também falando isso lá. Então, quando pensamos a veracidade de uma predição anterior era a marca de um verdadeiro profeta, e assim vice-versa. Como identificava um verdadeiro profeta? Pelas coisas que ele falava. E essas coisas se realizavam. Conhecia também um falso profeta, que ele falava e as coisas não se cumpriam. Então, quando essas coisas não se cumpriam, nós vimos aqui nesses salmos messiânicos, Jesus reportando ao Velho Testamento para dizer, já estava escrito lá. Isso que eu estou falando com vocês não é de agora, e isso vai acontecer. E se tinha uma coisa que as pessoas naquela época, eles conheciam bastante, era a respeito da lei, de toda a Torá, de todos os momentos. Então, eles estudavam muito, os escribas, os fariseus, eles tinham muito conhecimento acerca da lei, e eles memoravam essa lei, falavam, às vezes, porque não tinha muita escrita como nós temos muito acesso hoje à tecnologia, nós temos acesso a papéis, né, nós temos acesso à Bíblia em várias versões, eles tinham somente uma, mas aquelas pessoas que tinham o acesso eram mais restritos para os líderes religiosos. Mas o povo, de modo geral, eles iam, né, para aprender um tempo lá, e eles realmente aprendiam. Nós vimos também em João 17, 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, quando Jesus estava falando esses versículos tanto lá do Salmos 41, ele está dizendo, as Escrituras vão se cumprir.
Eu sou o cumprimento dessas escrituras. E essa ação de Judas a respeito da traição, e Jesus mostrando tudo sobre isso, ele estava dizendo, eu sou o profeta, eu sou o Messias, eu sou aquele que era e é e há de vir, como nós cantamos, eu sou o Messias prometido e eu estou aqui ensinando isso para vocês, porque essas coisas vão acontecer, porque essas coisas vai chegar o dia. Então, a ação de Judas somente mostra o quão plenamente as escrituras se cumprem em Jesus. Quando nós olhamos para a questão de Judas, muitas vezes, né, no passado eu ficava assim, gente, mas que dozinha de Judas, que pena, por que aconteceu isso com ele? Ele poderia ter se arrependido. É igual quando a gente eu dava aula para criança na salinha e um dia uma criança me perguntou, se Satanás se arrependesse, Deus perdoava ele? Eu acredito que sim, com certeza. Por quê? Porque Deus é um Deus bom e zeloso, Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam, e Deus estaria disposto. E nós, nesses estudos que a gente vai fazer aqui a respeito dessa passagem bíblica de João 13, a gente vai ver Jesus dando oportunidades para Judas, embora sabendo que Judas seria o traidor que iria entregá-lo. Né? Então, Jesus faz tudo isso e mostra tudo isso, e essa verdade dessa predição de Jesus era para que se cumprisse as Escrituras. Então, era para mostrar para aquelas pessoas da época que Jesus estava ali cumprindo um salmo messiânico, cumprindo uma promessa de Gênesis 3,15. Jesus estava ali para nos trazer de volta para a aliança verdadeira com Deus. Era toda a razão, circunstância pela qual Jesus estava e Judas estava naquele momento. Então, quando a gente vê essa passagem, quando a gente estuda sobre esse traidor, era tudo para que as Escrituras se cumprissem. E eu perguntando para mim mesma, e se não fosse Judas? Seria qualquer outra pessoa. Seria qualquer outro que tivesse, porque as Escrituras precisavam se cumprir. Ah, mas Judas então foi aquela pessoa que foi indicado? Jesus deu oportunidades para Judas se arrepender. Jesus deu oportunidades para que ele estivesse ali com o coração transformado, eu creio. Mas ele insistiu em tomar aquela decisão. Ele insistiu, ele não tinha um coração trabalhado, ele não tinha um coração moldado, a palavra de Deus não era acessível, ele tinha acesso à palavra, mas essa palavra não entrava no coração dele. Porque, infelizmente, ele não deixava que isso acontecesse. Então, quando a gente estuda isso, tudo isso aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse. E agora nós vamos, praticamente para o início da nossa aula, mas eu quero retomar um pouquinho no versículo 18. Versículo 18 de Gênesis 13, nosso irmão Diego falou muito bem. Ele, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Quando a gente pensa, Jesus conhecia todas as coisas. Jesus é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, tinha ciência de todas as coisas. E por que ele escolheu Judas? O que vocês pensam a respeito disso? Alguém se arrisca a dizer? Por que, então, que ele sabia desde o princípio que Judas iria trair? Mas ele vai lá e escolhe um traidor para fazer parte dos 12. Também nós entendemos na palavra que quando um discípulo foi escolhido, não foi da noite para o dia, tipo assim, vou lá apontar fulano. Havia momentos de oração, havia momentos de Jesus ali, e Jesus escolhe um traidor. Ele não foi escolhido por acaso. Jesus já sabia que isso ia acontecer. Mas ele disse, eu conheço os que escolhi. Eu conheço os que estão comigo. O conhecimento de Jesus a respeito de todos era completo desde o início. O conhecimento de Jesus a nosso respeito é completo desde o início. A nossa mente humana, ela não consegue captar e nem entender muito, mas Jesus conhece bem as nossas vidas, Jesus conhece bem as nossas necessidades, Jesus conhece bem ao nosso respeito, mas ele nos dá essa liberdade de escolher. E eu penso que foi exatamente isso que ele deu a Judas, uma liberdade para escolher. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas mesmo assim, ele decidiu que Judas continuasse com ele, porque se Judas quisesse, ele poderia ter
se arrependido e a palavra de Deus ia se cumprir através de outra pessoa que desse a oportunidade para que o inimigo fizesse aquilo que ele queria fazer, né? Então, aqui nós temos o conhecimento de Jesus a respeito deles era desde o princípio, e nós vimos o versículo 13, né? Ele tinha dito algumas coisas no capítulo 13, versículo 10, que aumentava a sua tristeza. Vejamos o que tem no capítulo 13, no versículo 10, especificamente. Declarou-lhes Jesus, quem já se batizou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. A parte final do versículo 10, ele diz, vós estáis limpos, mas nem todos. Então, quando a gente vê esse versículo sendo relatado, a gente vê Jesus dizendo, não, eu sei, tem aqui uma pessoa que vai me trair. Tem uma pessoa aqui que não é fiel 100%. Tem uma pessoa aqui que não está fazendo conforme a palavra que eu estou ensinando. Tem uma pessoa aqui que está andando comigo, que está comendo comigo, e essa pessoa, mesmo assim, ainda vai me trair. Carol quer falar. Mesmo assim, ainda vai me trair. Todos estão limpos, mas nem todos. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Ele está dizendo, tem alguém. A pastora perguntou anteriormente por que a gente acha que Jesus continuou com Judas, né? Mesmo sabendo de tudo. Sim. Primeiro, a gente sabe que foi um plano do Senhor, né? O plano de salvação foi todo arquitetado pelo próprio Deus. E como a pastora já disse, nós temos o livre-arbítrio. Judas escolheu ir até o fim com isso. Teve a oportunidade de andar com Cristo e não se regenerou. Mas Jesus mostra para nós o quê? Andando com ele, lavando os pés dele, amando, cuidando dele. Jesus nunca fez diferenciação entre Judas e os demais, já sabendo que Judas faria tudo que ele faria. Jesus quer nos mostrar com isso o amor, o perdão, né? A gente deixar essas coisas de lado, porque sempre nós vamos ter alguém, como a gente já falou em aulas anteriores aí, né? Sempre vai ter gente que vai dar trabalho, sempre vai ter gente que vai fazer tantas coisas conosco, que qual foi o mandamento de Jesus? Que a gente tem que orar e amar aqueles que nos perseguem, aqueles a quem nos fazem mal, é que a gente tem que orar por eles, a gente tem que amá-los, porque o evangelho é isso, né? Amar quem a gente ama é fácil, quem ama a gente é fácil, quem é bom para a gente, mas o evangelho já está justamente nisso, amar e perdoar aqueles que nos fazem mal. Então Jesus sempre ele nos manda fazer algo, mas ele faz primeiro. Ele não manda, vai lá e faz. Ele faz primeiro. Então, ele já veio demonstrando desde o princípio, com essa convivência com Judas, com amor, lavando os pés, cuidando, dando confiança, entregando o dinheiro na mão de Judas, sabendo que ele roubava. Então, Jesus, ele nos mostra na prática que amar aquele que nos faz mal é possível, ainda que esse mal vai ser para a morte, que no caso de Jesus, Judas o traiu para a morte. É claro que era um plano do Senhor, mas como você disse, pastora, se ele tivesse escolhido não fazer, não seria ele. O plano se cumpriria, mas alguém que deu lugar ao inimigo. Porque o Senhor projetou isso, só que a maldade está no coração do homem. Ele que escolheu fazer o que era mal, interessado em dinheiro. Então, Jesus nos mostra, através de toda essa situação, que ele é onisciente, que ele é onipresente, mas que, acima de tudo, ele é o amor encarnado mesmo. Independente do que Judas fizesse, ele não ia mudar com Judas, né? Ele era o amor, ele ia continuar perdoando e nos ensinando a fazer a mesma coisa. É exatamente isso que ele faz com a gente. Essa lição de amor, essa lição de cuidado, essa lição de presença, essa lição de não nos deixar, né? Foi isso que Jesus fez com Judas. E quando ele colocou esse exemplo, essa passagem bíblica, querido, foi para que nós pudéssemos aprender e ter esse conhecimento e esse entendimento. Porque na sociedade, no mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo globalizado, cheio de situações, pessoas com depressão, pessoas com N doenças diferentes, né? Doenças emocionais de grau assim elevadíssimos. E Jesus deixa isso aqui para mostrar para nós, olha, eu tenho um traidor no meio, mas contudo eu não vou tirá-lo. Ele vai sair. O versículo 30 nós aprendemos que Jesus não tirou Judas, diz que ele saiu. Jesus não vai tirar você. Nós temos outras passagens bíblicas no livro de Mateus que fala a respeito do joio e do trigo.
o semeador plantou a semente boa, mas veio lá o inimigo e lançou o joio no meio do trigo. E o que ele disse? Eu arranco o joio e jogo fora? Não, é necessário que ele cresça junto. Na colheita, a gente tira e joga fora, separa. Então, no meio da igreja, no nosso meio, a gente vai conviver com pessoas difíceis, a gente vai conviver com pessoas que traem, a gente vai conviver com pessoas que mentem, a gente vai conviver com pessoas que fazem as coisas erradas, mas contudo que nós tenhamos dentro de nós um coração fiel, que nós sejamos exemplo da palavra de Deus, que nós possamos observar. Então, quando a gente olha para essa passagem bíblica de Jesus, de forma prática, nós aprendemos que ele continua sendo bom, que ele é amor, que ele cuida, que ele zela, que ele nos protege. Ele tinha dito essas coisas, né, antes, porque aumentava a sua tristeza. O versículo 21, que é o nosso início de versículo, ditas essas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Olha que coração. Ele angustiou-se, em outras passagens, ele ficou triste. Nós vimos essa passagem quando ele foi visitar as irmãs, né? Que Lázaro havia morrido, diz que ele angustiou em espírito e que ele ficou triste e também que ele chorou. Quando isso está aqui, a gente pode olhar, angustiou-se em espírito, a fala é, ele chorou de tristeza. Por que ele chorou de tristeza? Porque ele sabia, a Bíblia não relata lá assim, e Jesus chorou nessa situação. Diz que ele angustiou-se, ele ficou triste, porque ele sabia que no meio dos 12 tinha alguém que ia traí-lo. Também já estava aproximando o momento dele chegar na cruz, dele ir para a cruz, dele levar sobre si o pecado de todos nós. Mas, contudo, ele estava firme. Ele estava dizendo isso para que a palavra se cumprisse. Aquele que come pão levantou contra mim o calcanhar. Está na parte B do versículo 18. Aquele que come, querido, pensa nós, eu, você, saber que tem alguém que está me traindo, qual é a nossa primeira atitude? É ignorar essa pessoa com sucesso e não quero mais andar com ela. Mas nós aprendemos com Jesus que Jesus é maravilhoso e nos deu essa lição de humildade nas aulas anteriores, nos deu essa lição de um bom líder, nos deu essa lição de aprendizado, de conhecimento, de que ele era, para que nós pudéssemos seguir. Olha, tem um traidor aqui, mas eu não vou mexer com ele. Vou viver a minha vida da forma certa, da maneira correta. Então, o que acontece em muitos pontos, queridos? Que as pessoas deixam de fazer as coisas certas porque são influenciadas pelo meio que convivem. São influenciadas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou comigo, ela orou para uma das minhas filhas, falou assim, em nome de Jesus, que elas entrem no sistema, mas que o sistema não entre nelas. Eu achei tão bonito aquela fala, que elas entrem no sistema, mas que o sistema não entre nelas. Que você e eu, como igreja, entre no sistema das coisas, mas que ele não venha entrar dentro de nós, porque quem deve estar no trono das nossas vidas é Deus. É o Senhor, são os aprendizados que nós aprendemos com a palavra de Deus. E Jesus estava angustiado ali, porque ele sabia que estava para se cumprir. E era uma coisa que ele não podia sair, ele não podia negar. Eu penso muitas vezes, quando eu vejo situações, serei graças a Deus que Jesus não desistiu da cruz, porque diante de tantas circunstâncias, com o nosso coração, se fosse um de nós, querido, a pessoa, John, se fosse você, se fosse eu provavelmente eu desistiria. Provavelmente, sabe? Porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Jesus era o próprio Deus encarnado para nos dar vida. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Pensa que coisa mais triste. Você ajudar uma pessoa, você cuidar de uma pessoa, você amar uma pessoa, você proteger uma pessoa. Eu penso que às vezes em muitas casas isso acontece nas famílias, com relação a alguns pais e a educação dos seus filhos. Eu já conversei com mães, só contextualizando um pouquinho, que cuidaram com muito amor dos seus filhos, que zelaram, que protegeram, que ensinaram, mas em algum momento da vida, esses filhos se levantam contra eles, contra os pais. Esses filhos
passa a ignorá-los com sucesso, porque deixa o sistema entrar dentro deles. E aí começa a fazer coisas que não agradam a Deus e vai embora, ignora com sucesso os pais e começa a criticar os pais. Ontem mesmo eu vi uma situação assim que me deixou bastante comovida com relação a um pai que amou, que ama, que protege, que cuida, que deixa de viver a sua vida para viver a vida dos filhos. E aí, na primeira oportunidade, o filho vai lá e massacra. E não honra. E joga fora. E faz maldade. Pensa, mas contudo, Jesus continuou sendo aquele bom pai. Aquele bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E é isso que nós aprendemos nessa lição com Jesus. É isso que nós aprendemos. Aquele que come comigo. O filho que come com o pai que dá o sustento, o pai que troca a fralda, o pai que leva no médico, o pai que passa noites no hospital quando o filho está doente. Né? O pai que no outro dia, que o filho acorda a noite inteira, de hora em hora, no outro dia ele tem que estar lá intacto no trabalho e o filho está em casa dormindo. Isso é amor. E foi isso que Deus fez por nós através de Jesus. Então nós temos aqui, quando disse que nem todos estão limpos, ele está, naquele momento, querido, ele dá pista para os discípulos de que ele já sabia. E que ele era o profeta verdadeiro, que ele estava ali para se cumprir as escrituras, e que ele era verídico, que ele era, como eu disse no início, a veracidade de uma predição anterior, era marca de um verdadeiro profeta. E ele estava dizendo, olha, vai acontecer, tá? Olha, isso aqui vai acontecer. E então os discípulos olharam uns para os outros, né? E começaram a perguntar, quem é? Quem é? A gente vê isso lá no versículo seguinte. Nem todos estão limpos. Nem todos. Mas, na humanidade dos homens, eles não perceberam que Jesus já estava lançando alguns fletes do conhecimento que ele tinha a respeito de Judas. E a segunda parte do versículo, né, que nós lemos, a segunda parte do versículo 21, ele fala, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Aprendemos também na aula de Diego que essa expressão em verdade, no grego, ela quer dizer amém, amém. É a mesma coisa como se ele quisesse dar uma ênfase, ele estava tentando enfatizar aquele assunto, porque ele já havia dito, nem todos estão limpos. Ele estava dando uma pista, há um traidor entre nós, há uma pessoa que vai me trair, há um traidor aqui no meio da igreja, mas os discípulos não atentaram para isso. E aqui ele está dizendo, em verdade, preste atenção, gente, preste atenção. Ele estava chamando a atenção dos discípulos, dando ênfase àquele ensino, dando ênfase àquela fala, porque alguém vai me trair. Alguém vai. Então, fiquem atentos, em verdade, reforça a importância do ensino, a importância do discurso. Um dentre vós me trairá. Um dentre vós. E aí, a gente vê, é por compaixão que Jesus não revela os detalhes do traidor. Ele sabia quem era o tempo todo. Ele tinha ciência, mas ele não apontou. Ele não revelou os detalhes daquele traidor. Por que ele não revelou os detalhes daquele traidor? A gente vê em João 13, 22. Então, os discípulos olharam uns para os outros. Aqui, já lá no versículo 22, eles já começam a entender. Há um traidor entre mim. Só agora que a ficha deles cai. O quê? O que ele estava falando desde o início, lá do versículo 18? É isso que vai acontecer agora no versículo 22. E eles começaram a pensar, e sem entender a quem ele se referia. Havia um traidor, mas quem é? É o mesmo que eu falar com vocês, há um traidor aqui. Aí a Andréia vai pensar, quem será? Né? A pastora Carla vai dizer, será quem é? Né? E o outro vai dizer, não, será que sou eu? É basicamente a mesma coisa, porque ficou no ar aquela situação, quem é? Mas Jesus já sabia quem era esse traidor, Jesus já sabia, e o que ele fala? Ele ainda não dá aquela resposta rápida, ele só fala assim, um de vocês, o que come comigo. Respondeu alguma coisa? O que come comigo. Um de vocês, os que estão aqui na igreja, todos vocês estão aqui.
Jesus estava na mesa com os discípulos e a palavra diz que naquele momento ele comia com os seus discípulos. Todos estavam com ele, todos comiam com ele, todos colocavam a mão na mesma bandeja que ele. Então, estava sendo difícil para eles saberem, mas Jesus já sabia. Jesus já sabia. O ato do traidor não pegava Jesus de surpresa. Eu coloquei isso aqui porque para mostrar para nós que Jesus não é pego de surpresa com as nossas atitudes e ações. Jesus não é pego de surpresa, querido, quando você e eu, quando nós fazemos alguma coisa errada, porque ele já tem ciência de todas as coisas. Então, quando a gente para pensar, a gente fala assim, mas isso aconteceu comigo, foi um acidente para nós, mas para Deus não foi. Foi um acidente para mim, mas para você não foi, porque Deus já tinha ciência. Então, o traidor não pegava Jesus de surpresa. Nós não pegamos Jesus de surpresa, nós não pegamos a Deus de surpresa quanto às nossas falhas e fraquezas, porque Ele já conhece todas. O que Ele estava mostrando para aqueles discípulos, o que Ele queria ensinar para aqueles discípulos? Ele havia acabado de ensinar sobre a cerimônia da humildade, Ele havia dito para eles que eles deveriam servir uns aos outros, acabou de dizer nos versículos anteriores que eles deveriam lavar os pés uns dos outros, andar uns com os outros, e agora ele está dizendo, eu ensinei essa lição de humildade, mas um ainda vai. Então, querido, nós precisamos olhar para dentro de nós todos os dias. O que diz esse versículo que está em Lucas 22, em Mateus 26 e em Marcos 14? Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Como, amados, que anda a nossa vida na presença de Deus? Como que nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Porque nós temos livre-arbítrio. Nós acreditamos nesse ensinamento da palavra de Deus. Mas quantas vezes nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus? Coisas que não nos convém. A palavra diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E Judas estava com Jesus, Judas andava com Jesus, Judas aprendeu tanto quanto Pedro, Tiago, João e os outros. Ele estava ali, ele teve todas as oportunidades que os outros tiveram. Quando eu disse a respeito da sociedade, do mundo globalizado que a gente vive, é porque muitas vezes hoje a gente vê pessoas reclamando de conhecimento. Mas eu não tive a oportunidade disso. Mas eu não tive a oportunidade daquilo. Mas eu não tive a oportunidade de estudar. Mas o meu pai amou mais o meu irmão do que a mim. Mas o meu pai cuidou mais de fulano do que de mim. Mas isso e aquilo outro. Então, assim, são N situações que muitas vezes nós colocamos para dar uma desculpa a respeito das nossas ações e atitudes muitas vezes impensadas. Mas Jesus estava dizendo que Judas teve todas as oportunidades, tanto quanto os outros. Porém, aquele fato tinha que acontecer porque era a palavra de Deus para que ela se cumprisse. Então, para que a palavra de Deus se cumprisse, era necessário que alguém fizesse. Judas Iscariote perdeu a maior de todas as oportunidades. Que nós não percamos as nossas oportunidades dadas por Deus. Desperdiçou todas as chances que foi-lhe concedida. Escolheu viver sobre o manto da hipocrisia. Portou-se como um santo, mas com um coração mau, e ele foi desleal. Queridos, nós temos que olhar para essa situação como que nós estamos vivendo. Qual é a nossa situação? Jesus já te conhece, Jesus já me conhece. Jesus já sabe de tudo que eu faço, penso, vou fazer, ele não é pego de surpresa. E você vai falar? Sim. É porque eu vou mudar para o versículo 22 aí. É porque nós lemos lá em Mateus, que Judas foi um dos escolhidos dos 12. Né? Ele teve um privilégio de caminhar com Jesus, estar com Jesus, mas o seu testemunho, muitas vezes, não era um testemunho
de boa índole. E se nós olharmos assim que ele no meio dos demais, ele tinha uma posição privilegiada, mas o que ele tinha no coração dava legalidade ao inimigo agir na vida dele, porque ele foi um instrumento de Satanás, assim como Eva foi usada, ele também deu essa vazão para que o inimigo usasse ele, que aqui o texto nós lá diz, desde aquele momento Satanás entrou no coração dele, né? E agora a gente fala assim, Judas então um traidor, Judas é o traidor, ele foi desleal. Gente, a palavra de Deus nos ensina que na Santa Ceia, aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue de Cristo. É tão culpado quanto Judas. Olha a importância disso, nós podemos andar em santidade, querido. Judas estava com Jesus. Jesus nos deu o privilégio do tempo da graça de nós arrependermos, né? Mas a palavra de Deus disse que nós temos que andar em santidade, que se nós comermos o pão indignamente, nós somos culpados do corpo e do sangue de Jesus. Já pensou isso? Você é culpado. Judas é culpado. Mas é quem come indignamente, também de qualquer maneira, é culpado. Então, querido, nós temos que ter muita atenção em que estilo de vida nós estamos vivendo. Tem pessoas, Judas achava que ele estava ao lado de Jesus. Não, eu sou tesoureiro, eu que cuido das coisas. Tanto é que quando Jesus falou com ele, faça o que tem que fazer, todo mundo achou que ele ia comprar alguma coisa. Ninguém percebeu. Mas muitas vezes nós falhamos nessa área também, porque nós, às vezes, agimos com hipocrisia, né? Nós estamos transvestidos de santo, mas o nosso interior, muitas vezes, tem raiva, tem ódio, tem uma série de coisas que vai nos trazendo trazendo o afastamento de Deus, que a pessoa acha que caminhar com Deus é estar todos os dias junto com Deus. Caminhar com Deus é você identificar com Ele, você estar junto com Ele. Judas caminhava com Jesus, mas Judas não estava com Jesus, né? Tanto é que os discípulos, eles precisavam de uma renovação, que lá em Pentecostes é que eles foram renovados e fortalecidos para poder cumprir a missão qual para eles foram dada. Amém? Versículo 22 da passagem bíblica que nós lemos diz: então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Então, veja bem, Judas teve a oportunidade quando ele disse: um de vocês o que come comigo. Aí a gente passa para o versículo 22, sem saber a quem ele se referia. Judas tinha ocultado o propósito traidor tão cuidadosamente que os outros discípulos não perceberam. Eles estavam juntos, eles andavam juntos, eles seguiam Jesus juntos, Judas viu muitos milagres, curas, maravilhas, Jesus fazendo todas as coisas, e ele estava lá, e ele tramou com tanta sigileza que os outros não sabiam do propósito dele. E ele ocupava um cargo importante, que ele guardava o dinheiro. Jesus sabia que ele roubava, como Carol falou, mas contudo ele ficou lá. Ele ainda estava lá. E cada discípulo começou a temer que ele pudesse ser o elo fraco. Então, cada um dos discípulos que estava ali começou a temer que ele pudesse ser o elo fraco. Imagina, um de vós, o que come comigo. Aí você pensa no seu coração, será se sou eu, Senhor? Será se sou eu? Todos os discípulos que estavam ali começaram a perguntar, e o quê? Tem um traidor aqui? Mas quem? Tem um traidor, Jesus estava dizendo, ele já havia apontado lá no versículo 18, o salmista nos Salmos de Davi já tinha falado, né, que ele come comigo, e a gente vê Jesus falando, e agora no versículo 21 ele fala, aquele que come comigo, e os discípulos ficaram também preocupados. Tem um traidor, quem é? Será que sou eu?
A pergunta é sempre assim, será que sou eu? Ou quando a gente vai ganhar, vai fazer um sorteio, que a gente fica assim, vai ser eu, será que sou eu, será que sou eu? Mas porque você vai ganhar uma coisa boa. Por exemplo, quando a irmã Deise está aqui sorteando a caixa de bombom. Aí todos ficam, ai meu Deus, é o meu nome. Ai meu Deus, é o meu. Será que você vai falar o meu? Será que sou eu? Mas isso é uma expectativa boa. Mas aquela era uma expectativa difícil, era uma coisa triste. Era uma expectativa ruim. Tem um traidor. Jesus está dizendo que tem um traidor. E todos começaram a conjecturar. Quem será? Será se sou eu? E a gente vê o anúncio chocante de Cristo e a preocupação dos discípulos em forma de perguntas. Em forma de perguntas. Vejam, aqui, ó, no slide seguinte. Uma pergunta de total autoconfiança. Aí, quem faz essa pergunta? Mateus 26, 22. Mateus 26, 22 vai dizer assim. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E eles, muitíssimo contristados, começaram a perguntar um por um, porventura sou eu, Senhor? Uma mensagem de autodesconfiança. Será se sou eu? Mas a gente vê uma diferença. Havia uma exceção nessa pergunta. Essa foi a reação dos discípulos, com exceção de Judas. A pergunta de Judas é diferente. A pergunta de Judas é totalmente os discípulos, os outros discípulos, 11, perguntaram, porventura sou eu, Senhor? E eu olhei em várias versões bíblicas, de traduções diferentes, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Mas a gente vê a exceção aqui, e a segunda pergunta é uma pergunta de hipocrisia abominável. 11 discípulos perguntaram, porventura sou eu, Senhor? Mais um, Mateus 26, versículo 25. 26, 25. Então, Judas, o que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disse. Acaso sou eu? Olha a diferença da pergunta. Acaso sou eu? Sou eu, Senhor? Acaso sou eu? Era como se ele já soubesse. Na verdade, ele já sabia. Ele já sabia porque ele já tinha arquitetado o plano mirabolante dele. E ele já tinha deixado o inimigo fazer com que ele fosse usado nas estratégias, né? Então, Judas, que o traía, disse, com certeza sou eu, Rabi. Jesus afirmou, foi você que disse isso. Eu peguei uma tradução na linguagem mais atualizada, porque aqui a Ara vai dizer, como eu li, mas aqui, então Judas, que o traía, disse, com certeza não sou eu, Rabi. Com certeza não sou eu. Ele está dizendo, com certeza não sou eu. Como que não sou eu? Se ele era a pessoa hipócrita, foi você que disse isso. Não foi Jesus. Aqui a gente vê uma pergunta de confiança inocente. Lá no versículo 23, diz assim, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro, dizendo, pergunta, a quem ele se refere? Veja bem, Pedro todo apavorado, estressado, imediatista, né? Já estava logo querendo saber, pergunta para ele, vai aí, pergunta logo, desenrola, que eu quero saber. Agitado, eu estou estressado. Pergunta. Então, claro que ele não fez essa cena toda. Ele fez sinal, a palavra diz que ele fez sinal para aquele que estava pertinho de Jesus, o mais próximo, o discípulo que Jesus amava, relatado como João, né? Aquele a quem ele amava. Esse discípulo estava sempre perto de Jesus, esse discípulo estava cuidando com muita veemência de Jesus. Alguns momentos ele estava nos lugares mais específicos com Jesus, não só ele, mas Jesus tinha 3 que era mais perto dele, mas João era o que estava ali aconchegado, pertinho dele, e ele dá sinal para ele, para que ele pergunte quem é. Então ele, de forma, né, uma pergunta de confiança inocente, João 13, 25, reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Pensa, querido. Senhor, quem é? Porque ele tinha consciência que não era ele.
Os outros ficaram conjecturando, né? Muito contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? A gente vê Judas dizendo: então Judas, o que eu traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Acaso? Por acaso será? Se sou eu, caso, porém, contudo, todavia, entretanto, sou eu? Né? Mas a gente vê João, todo humildezinho, inocente: Senhor, quem é? Fala para a gente. Né? Colocando as palavras: Senhor, quem é? Fala para nós. Quem é essa pessoa? Quem é esse discípulo que vai fazer isso? Essa foi a maneira como João, instigado por Pedro, expressou-se, inocente e humilde. Jesus não deu uma pista imediata. Vou deixar. Ele responde de forma geral, mas sem apontar ninguém. Porque é isso que o mestre faz. É isso que Deus faz. É isso que Jesus faz conosco, querido. Ele sabe todo o tempo as nossas fraquezas, mas ele não aponta na frente de ninguém para não nos envergonhar. Ele não aponta. Jesus não deu nenhuma resposta imediata. Havia a pergunta dos discípulos, havia a fala de Judas, havia João lá do ladinho dele perguntando: quem é? Mas ele não fala. Você vai falar? E que Judas, ele deu indícios de quem ele era. Quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, foi ele que questionou. Um desperdício desse? Como é que não vende esse trem? Porque Judas, ele tinha na mente o seguinte: Judas queria ficar rico. Por isso que ele roubava. O oposto de Jesus. Que Jesus, sendo rico, se fez pobre por nós. E Judas era pobre e queria ficar rico. Então ele era avarento. Não é? Então tem pessoas que é assim. Outro dia eu conversando com um irmão, ele falou assim: moço, nós temos que comprar esse negócio, esse prédio aqui, e é muito dinheiro. Agora, Jesus já está voltando. Né? Eu falei: mas se Jesus voltar, quem ficar aí paga a conta, meu filho. Né? Nós vamos fazer o que Deus determinou. Né? Se nós ainda não tiver terminado de comprar e Jesus chegou, nós estamos fazendo a vontade dele, ele vai nos arrebatar. Agora quem fica aí assume. Então, são pessoas que às vezes dão um jeitinho para justificar a sua avareza. Pronto? Jesus não deu uma resposta imediata para a pergunta deles. Né? Ele responde de forma geral, sem apontar ninguém. Mas, nos estudos, e a gente conhece que nas refeições no Oriente, era um gesto comum de amizade, né? Um gesto comum de amizade especial por parte do anfitrião oferecer um bocado a um dos hóspedes. E isso significava uma grande honra. Então, o que Jesus fez para dar resposta para João? Porque, como vocês percebem, ele não falou para todo mundo. Ele respondeu para João através de uma incógnita: eu vou dar àquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, os outros não ouviram isso. E nas refeições no Oriente era um gesto de grande amizade, de amizade especial, de honra. Então, Jesus, ao estender a mão e entregar aquele pedaço de pão para Judas, ele não estava te dizendo: eu estou te condenando, eu estou te honrando, te dando a oportunidade de rever seus conceitos. Eu estou te dando a oportunidade. Jesus estava ali honrando Judas, entregando o pedaço de pão, porque na cosmovisão dos outros, ele poderia ainda se arrepender. Ele estava tendo uma oportunidade. Ele precisava dessa oportunidade. E por que Jesus faz isso? Jesus faz isso para Judas, para que se cumprisse as Escrituras, mas também para que, se ele se arrependesse, ele ainda assim seria honrado e reconhecido. As Escrituras iriam se cumprir? Sim, mas através de outra pessoa, não dele. Porém, ele não faz isso. A ação de Jesus parece dizer a Judas que, apesar da sua intenção, o amor do Salvador permanece o mesmo. Queridos, Deus estava dizendo, Jesus estava entregando aquele pedaço para Judas, mas ele estava dizendo: olha, eu sei que você vai me trair. Ele não estava falando com essas palavras, mas no contexto, na cosmovisão geral, ele estava dizendo: eu estou te honrando, embora eu sei que você vai me trair.
Não foi a fala dele, mas a ação de Jesus parece dizer: Judas, eu estou aqui, se arrepende, muda. Muda a sua vida, muda seu rumo, muda essa história, a palavra vai se cumprir, mas que se cumpra através de outro que não seja de você, porque você é um dos meus. Você é um que está comigo, que assenta comigo na mesa. Eu sou o mesmo, continuo te amando. Queridos, e é isso que Deus faz com a gente. Quantas vezes nós falhamos, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua nos amando. Ele continua dizendo: eu estou aqui, venha. Eu te dou a oportunidade. Fala, Nath. Coisas que eu acho que dá para pensar aqui. Mas primeiro, voltando lá em Mateus. Quando Jesus fala: onde vocês vão me trair? Daí todos os discípulos ficam: meu Deus, será que sou eu? Meu Deus, será que sou eu? E aí, Jesus vai, não responde para eles direito. E aí, depois daquela situação toda, aí Judas vai e fala também: ah, Jesus, será que sou eu? Só que aqui a gente consegue observar que, primeiro, Mateus, quando ele vai escrever, quando eles vão falar do grupo, eles falam do grupo, né? Os discípulos foram lá e fizeram isso. E quando uma pessoa faz uma coisa muito específica, geralmente eles separam o que aconteceu. Ah, o discípulo foi lá e correu para o túmulo. Ah, tal pessoa foi lá e fez isso. Então, eles sentiam uma necessidade aqui de enfatizar que Judas falou sozinho depois. Então, acredito que dá para a gente entender que parece que ele só começou a se questionar o posicionamento dele depois que os outros também o fizeram. E a gente sabe que quanto mais perto a gente está de Deus, mais fácil é para a gente ver o erro na gente, né? Porque vem, coloca uma luz e quando tem a luz você vê as sujeirinhas. Então ele não conseguia nem pensar na possibilidade de ele estar errado. Como assim eu estou errado? Eu embora ele já tivesse feito isso, mas os outros, mesmo que não tivessem feito, ficaram assim: meu Deus, e se foi eu? Porque tem essa preocupação de eu preciso fazer o que é certo, que ele já não tinha. E agora, na segunda parte, que voltou para Mateus, eles estavam lá todos conversando, querendo saber quem era. Aí, sentados na mesa, né? E Jesus estava do lado de João. E aí Pedro vai e faz um sinal para João. João chega pertinho de Jesus e fala tipo um segredo, perguntando quem é. E aí Jesus vai e responde para João. E os outros nem sabiam que João tinha perguntado isso, né? Então, parece muitas camadas, né? 1 milhão de camadas. Mas traz para a gente também uma ideia de um lugar de intimidade com Jesus diferente, porque embora eles estivessem entre amigos e todos estivessem falando sobre o mesmo assunto, e Jesus tivesse falado as coisas que ele falou com todos os 12, porque ele não chegou só para João e falou, não chegou só para Pedro e falou, ele falou com todo mundo. E, assim, embora ele tivesse falado com todo mundo, João foi lá no cantinho e falou com ele: ô Jesus, quem é? E a gente já viu em outros momentos que Jesus levava Pedro, Tiago e João para os lugares com ele. Então, tipo assim, tem essa ideia de que eles eram pessoas mais próximas, tanto que em vez de Pedro ir lá e perguntar entre todos que estava todo mundo falando o mesmo assunto, Jesus, quem que é então? Ele pede para João perguntar para Jesus, já naquelas pessoas, na intimidade, que era quem? Pedro, Tiago, João e Jesus. E aí Jesus vai e responde para João porque Pedro pediu. Então, tipo assim, eles podiam ter falado entre todo mundo, porque eles estavam no grupo de amigos deles, não é como se eles estivessem junto com todas as outras pessoas. E João, ele pôde perguntar isso, porque ele estava falando com um amigo dele, que ele sabia que ia responder. Talvez ele teve esse pensamento de, talvez ele não vai falar aqui com todo mundo, mas eu vou lá e vou perguntar para ele, porque ele vai falar para mim, porque ele é o meu amigo. Certo. Então, a ação de Jesus para Judas ao entregar o bocado de pão molhado, Judas continuou como alvo da graça de Cristo até que saiu. Nós continuamos como alvo da graça de Deus, até que a gente decide andar por nossos próprios pés. Carol? E a gente consegue enxergar também lá em Mateus, quando o próprio Judas fala da boca dele: não sou eu. Olha a diferença. Todos os discípulos ali naquele momento preocupados. Por quê? Porque eles amavam a Jesus. Só que eles, sabendo da natureza humana, eles tinham medo. Meu Deus, será que eu vou fazer uma coisa dessa com Jesus? E Judas, com toda aquela empáfia dele: não sou eu.
né, sabendo já de que ele tinha arquitetado todo o plano de receber o dinheiro, de mostrar quem era Jesus, porque Jesus misturava no meio dos outros, precisava de alguém para indicar exatamente quem era. E olha para a gente ver como que a diferença daquele coração que ama a Cristo de verdade. Porque a intenção de Judas já era outra, o coração dele já estava dominado por Satanás. E os outros com aquele amor, com aquela preocupação, será que sou eu, meu Deus, será que eu vou fazer isso com Jesus? Porque a gente vê depois que Pedro nega a Cristo. Pedro que estava ali do lado de Jesus o tempo todo, que falou que morreria por ele, mataria e morreria por ele. E ele traiu. Traiu não, ele negou. Então os outros também, sabendo o coração, né, todos eles, meu Deus, será que sou eu? Porque a humildade e o amor que eles tinham, né, diante de Cristo. Já o outro, que era o traidor mesmo, não sou eu. Não sou eu. Então, a gente consegue notar isso também. As pessoas, né, elas mostram, a Bíblia fala que o coração, a boca fala que o coração está cheio. A gente via ali o modo de Judas agir, como é que realmente destoava dos outros, ainda que ele fizesse escondido, né? Mas a palavra nos revela como ele agia. Ele conseguia fingir, porque ninguém percebeu. Até quando Jesus falou aquilo e falou para João e Judas saiu, ninguém nem notou. Ele conseguia enganar as outras pessoas, mas ele tinha atitudes que davam indício de que realmente ele estava andando diferente dos demais. O caso é que os discípulos estavam tão certos de que eles estavam fazendo uma coisa certa e eles não atentavam para aquela situação, né? No caso dele. Todos ficaram perguntando, mas ele já tinha o plano dele arquitetado. Ele tinha um coração, como que eu posso dizer, dissimulado. Uma pessoa dissimulada, uma pessoa que tenta andar no meio de um grupo sem que ninguém perceba que ele tem um caráter diferente. Né? Ao passo que a gente precisa ter um caráter ilibado, nós precisamos ser transformados pela palavra, e Jesus estava lhe dando essa oportunidade para Judas. Contudo, ele continuou e ele decidiu sair. Vou passar para o nosso último slide de hoje, né? E Jesus respondeu, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. João 13, 26. Ele deu o pedaço para Judas. Os outros discípulos que estavam ali não sabiam o que Jesus tinha respondido para João. Porque João chegou bem pertinho dele e perguntou, quem é? E ele disse, a quem eu der o pedaço de pão molhado. E, na cultura, entregar um pedaço de pão molhado era honrar. Então, pensa assim, que Jesus estava honrando Judas, dando o pedaço de pão molhado, quando, na verdade, Jesus estava respondendo para João que ele estava apontando quem seria o traidor. Então pensa, você recebe o pedaço de pão molhado, você acha que está sendo honrado, as pessoas olham para você e acham que você está sendo honrado, quando na verdade o mestre está dizendo, você é o traidor. E Judas sabia, tanto sabia que ao receber o pedaço, ele levantou e saiu. Ao receber, tanto sabia, diz a palavra que nós vamos estudar no versículo nos próximos, que ao receber, Satanás entrou no coração dele, e ele levantou e saiu. E Jesus disse, o que tem que fazer, faça logo. Vá logo, resolve seu problema, já que você está decidido, então vá. Né? Então, depois de molhar o pão, ele entregou a Judas. Agora, João sabia quem era o traidor, mas os outros ainda não. João e Judas sabiam. João e Judas, porque o Satanás entrou nele. É possível que ele tenha passado a informação para Pedro através de um sinal. É possível que Pedro também soubesse, porque se eles tinham um meio de comunicação, né, de falar para o outro, né, o que estava acontecendo, por exemplo, eu e o pastor Geraldo temos um jeito de comunicar. Então, se ele está em algum lugar, antigamente, hoje a gente não tem mais tempo para fazer isso, mas antigamente eu chegava e só fazia assim, ó, e ele já sabia que eu amava ele 5 vezes mais. E ele fazia a mesma coisa comigo. Ninguém sabia que a gente estava fazendo isso, mas eu te amo 5 vezes mais. E todas as vezes a gente fazia isso. Então, provavelmente, João e Judas e os outros próximos ali sabiam
né, como se comunicar, que cada pessoa tem seu jeito de comunicar. Né? Às vezes eu olho para a Natália e faço isso, ela já sabe o que eu estou falando. Né? Eu olho para outra pessoa e faço alguma coisa, se eu faço um gesto assim, porque a nossa expressão fala muito, querido. Tem um livro que eu gosto bastante, ele é até difícil de ler, que chama-se O Corpo Fala. Então, nós expressamos através do nosso corpo em muitos momentos, e a gente sabia que Judas e Jesus, João, Pedro e Tiago, né? Eles tinham um relacionamento tão íntimo com o Salvador, com Jesus, que eles se comunicavam. Eles se comunicavam através de gestos. E vocês também, eu creio que Carol deve ter o jeito dela de comunicar com o Johnson, que só ele sabe. Carla também deve ter com as meninas. Eu penso que quando ela olha para as meninas, de algum modo, as meninas já sabem que ela está falando alguma coisa. Porque é assim, quando eu olho para as minhas, às vezes eu nem falo nada, e ela já vem... Tipo assim, porque já sabe que a gente está expressando alguma coisa, porque o nosso corpo fala, a gente tem um jeito de expressar, e eles também tinham um jeito de expressar. Então, é possível que ele realmente já tenha falado para Pedro quem era o traidor através de um sinal. Mas os outros que estavam ali ainda não sabiam quem era esse traidor. Então, isso não conta nos relatos, isso não está relatado em nenhum documento histórico que Jesus fez isso, que Jesus falou, ou que João falou com Pedro. Mas dá a entender que eles se comunicavam por sinal, porque da mesma maneira como Pedro e como João entendeu que Pedro estava dizendo para ele perguntar quem era, também dá a entender que ele entendeu através de algum gesto em responder que o traidor seria a quem ele desse o pedaço de pão molhado. A quem ele desse. E ele deu esse pedaço de pão molhado a Judas. Para o contexto cultural era um sinal de honra, mas para Judas era um sinal de que você é o traidor. Você é aquela pessoa que vai trair. Então, Judas estava pronto para trair aquele cujas mãos tinha alimentado. Judas estava prontinho, tanto que ele saiu. Na semana que vem, a gente vai continuar no versículo 27. Deixa eu só falar esse 27 aqui para a gente fechar. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Imediatamente. Dá-se a entender também que Satanás não estava dentro dele. Satanás estava jogando os dardos inflamados, arquitetando as situações, e ele estava fazendo tudo como Satanás estava direcionando. Eu ouvi numa aula anterior a respeito, né, a gente estava conversando, e Diego também falou uma vez, que meu esposo estava conversando em casa também, às vezes hoje a gente ora, e as pessoas falam assim, mas antigamente, quando o pastor levantava a mão, a igreja caía, porque tinha muitos endemoniados. A igreja hoje está liberta, queridos. Mas como que Satanás tem agido hoje? Na mente das pessoas. Ele não manifesta, são raros os casos de manifestações demoníacas, porque Satanás já dominou tanto a mente das pessoas, as pessoas fazem como ele quer. Através de pensamentos, de atitudes, Satanás não está mais ocupando o corpo da pessoa para fazer ela cair por ali desequilibrada, para fazer isso e aquilo, e para ter manifestações, mas ele tem dominado a mente das pessoas, para que as pessoas façam a vontade dele. Então, quanto a isso que nós precisamos observar. Diz aqui nessa passagem que Judas estava pronto para atrair aquele cujas mãos tinham dado, mas no versículo 27 diz que ao receber o pedaço de pão molhado, imediatamente Satanás entrou nele. E ele se levantou e saiu para fazer aquilo que ele estava preparando desde muito tempo. Não diz que Satanás estava nele quando ele arquitetou todo o plano. Disse que Satanás entrou naquele momento. Se dar o pão a Judas era sinal de honra, parece também ter sido um último apelo de Jesus para Judas. Era um sinal de honra dar, mas também era um último apelo de Jesus falando, volta, se arrepende, vem para cá, seja um dos 12 mesmo de fato e de verdade. Mas a palavra diz que ele não aceitou. A recusa de Judas em responder ao apelo de Jesus abriu o seu coração para o controle de Satanás. Satanás agora tinha o controle total da vida de Judas, tanto que ele se levantou e saiu. Ele estava na mesa
que hoje nós falamos, a mesa do Senhor, a Santa Ceia. E também outro ponto, não fala que ele comeu, algumas versões, eu acho que uma ou duas diz que ele comeu o pão e Satanás entrou nele, mas não, fala que ele recebeu o pão e ele saiu. Então, só o fato dele receber aquele pão, que hoje para nós simboliza o corpo de Jesus, que foi moído pelos nossos pecados, ali Jesus estava instituindo a Santa Ceia. Ele, ao receber, ele nem chegou a comer, assim, nos históricos, de forma comeu. Ele recebeu e já recebeu logo, Satanás entrou nele e tomou o controle do coração dele. Então, nós vamos parar por aqui. Na semana seguinte, a gente continua com esse versículo 27 e vamos dar continuidade até o 30. Amém? Então, feche os teus olhos, vamos orar e pedir ao Pai para nos dar sabedoria e graça, para que nós possamos continuar nessa caminhada cristã, para que Ele sonde os nossos corações, para que nenhum de nós venha ser traidor de Jesus, ou até mesmo ficar enganando a nós mesmos, mas que nós possamos rever os nossos conceitos, porque Deus tem um plano grandioso para as nossas vidas. Pai poderoso, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um desses irmãos que estão aqui presentes, online. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, meu Deus. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o amor do Senhor seja de forma sobrenatural e espontânea sobre as nossas vidas. Que o Senhor traga para cada coração aqui, Deus, firmeza na palavra, conhecimento. Que o Senhor, em nome de Jesus, alimente a vida dos seus filhos de forma especial nesta manhã. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, agradecidos, Pai, por essa aula, agradecidos por esse momento na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, obrigada por esse momento, obrigada por cada um, ó Deus, que está conosco, por cada um, Deus, que faz parte dessa família do Senhor, desses discípulos fiéis a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? As crianças têm versículos? Amém? Se alguém trouxe oferta, né, pode colocar aí para a gente estar adorando o nome do Senhor. Queridos, quando vocês trazem as ofertas para a escola bíblica, a irmã Nádia vai juntando e depois a gente coloca no cofrinho da compra do local. Então, a gente está trabalhando de todas as maneiras para comprar esse local. Então, você que pode contribuir de forma abençoada, voluntária, pode colocar a sua oferta ali, pode também colocar sua moedinha lá no cofrinho. Até as crianças têm ofertado para essa compra desse local. Então, para a honra e glória do Senhor, eu creio, em nome de Jesus Cristo, que o mais breve possível a gente vai sair do aluguel. Porque cada dia esse aluguel aumenta um pouquinho e ele já aumentou de novo. Amém? Então, as crianças vão vir? Vamos, né? Enquanto as crianças se aproximam, eu quero agradecer pela vida de vocês que está aqui. Quero lembrar da nossa programação de hoje à noite. Nós temos culto do clamor, né? Então, venha, traga a sua família para a gente orar juntos, para a gente dar graças ao nosso Deus por esse tempo que nós estamos aprendendo na presença dEle. A igreja hoje está faltando algumas pessoas, porque alguns irmãos tinham alguns compromissos. A irmã Auri e o irmão Juvenal viajaram, mas eu percebi que a irmã Auri está na live. Deus abençoe.